O que você faria se o pior momento de humilhação da sua vida fosse transmitido ao vivo para a única pessoa capaz de iniciar uma guerra em seu nome? Às 10h30 daquela terça-feira, o som do porcelanato estilhaçado na tradicional padaria e confeitaria Sabor Mineiro, na movimentada Savassi, em Belo Horizonte, não foi apenas um acidente. Foi o alarme que disparou uma cadeia de eventos irreversível. 5 jovens, embriagados pela sensação de impunidade, acabavam de cruzar a linha da crueldade. Do outro lado da cidade, o general Arthur Fernandes, um militar de 52 anos com uma carreira lendária e a disciplina de um relógio suíço, estava prestes a atender uma ligação que o faria quebrar todas as regras por um único motivo: sua filha. Em 15 minutos, a vida daqueles garotos e a definição de justiça em Belo Horizonte seria virada de cabeça para baixo. Prepare-se para conhecer a história de como a covardia despertou a fúria de quem jurou proteger os indefesos. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. A padaria e confeitaria Sabor Mineiro, comandada pela atenciosa Dona Célia, era o refúgio matinal de Sofia Ribeiro. Localizada perto do campus da UFMG, no coração do bairro Savassi, o aroma de pão de queijo fresco e café forte era o único consolo para Sofia entre as longas sessões de estudo para a faculdade de medicina. Aos 17 anos, ela era um prodígio, dedicada, focada e, apesar de uma lesão medular causada por um acidente de carro na infância que a confinava a uma cadeira de rodas, sua determinação era inabalável. Seu sonho: ser uma renomada neurologista pediátrica. Naquela manhã de outono, Sofia havia chegado mais cedo, buscando a tranquilidade da mesa próxima à janela para revisar anotações complexas de anatomia. Seu pai, o general Arthur Fernandes, e sua mãe adotiva, Laura, a haviam criado com a crença de que sua cadeira não era uma limitação, mas um ponto de perspectiva. E ela vivia isso diariamente. O silêncio do estudo foi bruscamente interrompido pela entrada ruidosa de 5 jovens. Eles não andavam, pareciam desfilar, não falavam, berravam. Henrique, o líder, era facilmente identificável. Arrogância desenhada em cada traço, filho de um influente magnata da construção civil. Aos 18 anos, suas fichas policiais eram constantemente limpadas pelo poder e pelo dinheiro do pai. Seus seguidores, Raul, Felipe, Gustavo e Daniel, vinham de famílias ricas do Belvedere, todos compartilhando o mesmo senso de imunidade a regras e o desprezo por qualquer um que não pertencesse ao seu círculo. Eles se acomodaram na mesa vizinha à de Sofia e os comentários em voz alta logo começaram. Eram dardos verbais, claramente direcionados a ela. "Cara, dá uma dó, né? Tão nova e já", sussurrou Henrique, com um sorriso de escárnio, fazendo um gesto vago com as mãos. "Pois é, mano. Imagina a tristeza de ter que empurrar uma vida assim", completou Raul, soltando uma risada seca e cruel. Sofia tentou se blindar, forçando a concentração nas palavras do livro. Sentia o calor da raiva subindo pelo pescoço, misturado à sensação amarga de humilhação. Dona Célia, com seu avental manchado de farinha e o semblante sério, aproximou-se da mesa deles. "Meninos, por favor, peço que falem mais baixo. Tem uma moça tentando estudar para a faculdade aqui. Relaxa, vó. A gente não tá atrapalhando ninguém, né?", retrucou Henrique, usando um tom condescendente. Foi o sinal para que a situação saísse completamente do controle. Henrique, percebendo que as palavras não tinham o efeito desejado em Sofia, decidiu que era hora de levar a brincadeira a um nível mais sombrio. "Ei, galera, vamos ser caridosos e ajudar a nossa amiga aqui", disse ele, levantando-se com a teatralidade de um vilão de filme. Sofia sentiu o coração bater no ritmo do pânico. Conhecia aquele olhar predador. Ela já havia sido alvo antes, mas a energia ali era diferente, perigosa. Henrique se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. "Oi, gatinha. Posso te fazer uma pergunta inocente?" Ele apoiou as mãos na beirada da mesa de Sofia. "Por favor, me deixe em paz." "Estou estudando", respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas sentindo tremor nas mãos. "Calma, calma. Só curiosidade. Você consegue sentir as pernas ou é tudo morto mesmo?" O silêncio na padaria foi ensurdecedor. Outros clientes olhavam, desconfortáveis, mas a paralisia do medo era palpável. Ninguém ousava intervir. Dona Célia recuou, os olhos cheios de indignação impotente.
As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Sofia. Isso não é da sua conta. Saia daqui. Não, não, não. Henrique bateu palmas. A pergunta não foi respondida. Vocês ouviram, galera? Seus amigos explodiram em gargalhadas cruéis. Raul, o mais sádico, resolveu ir além. Cara, pra que perguntar? Se quer saber se funciona, é só testar. E sem o menor aviso, ele chutou a cadeira de rodas de Sofia. O impacto a fez perder o equilíbrio, o corpo jogando para o lado. O copo de café voou, o líquido quente se espalhando por suas roupas e o caderno de anotações. Parem! Parem com isso! Gritou Sofia, as lágrimas escorrendo livremente, misturadas ao café em seu rosto. Mas eles estavam em êxtase. Gustavo, o mais alto, começou a empurrar a cadeira para frente e para trás, transformando-a em um brinquedo macabro. Vrum, vrum, olha só, o carrinho da sorte. Zombou ele, enquanto os outros se dobravam de rir. Felipe, não querendo ficar de fora, pegou o prato de pão na chapa de Sofia e, em um movimento rápido, virou tudo no chão. Ops, que desajeitado que eu sou! Ironizou. Daniel completou a cena pisoteando propositalmente a comida, espalhando manteiga e migalhas. Sofia estava dilacerada, não só pelas roupas sujas e pertences espalhados, mas pela humilhação que esmagava seu peito. Em meio aos soluços e com as mãos tremendo de raiva e desespero, ela tateou o bolso da jaqueta e agarrou o celular. Vocês vão pagar por isso, murmurou, discando um número que sabia de cor. Henrique ouviu e riu alto. Ah, vai chamar a mamãe? Relaxa, princesa. Meu pai conhece meio mundo. Nada vai acontecer com a gente. O celular chamou. 1 toque. 2. Alô, pai. A voz de Sofia saiu quebrada, quase inaudível, seguida por um choro incontrolável. Do outro lado da linha, no Comando Militar Leste, o general Arthur Fernandes percebeu o terror. Sofia, o que aconteceu? Onde você está? Padaria Sabor Mineiro. Savassi. Eles. Ela não conseguiu terminar, desabando no choro. A ligação permaneceu aberta. O general ouviu distintamente as gargalhadas cruéis dos garotos. Pendura logo isso, princesa. Ninguém vai te ajudar mesmo. Aquelas foram as últimas palavras de Henrique antes de conhecer o verdadeiro peso da palavra consequência. O general Arthur guardou o celular, levantou-se da mesa de reuniões e marchou em direção à porta. O Comando Militar Leste jamais o vira sair com aquela determinação gélida nos olhos. Aos 52 anos, o general Arthur Fernandes era uma figura de autoridade inquestionável, com 3 décadas de serviços prestados e uma reputação de rigidez moral e integridade impecável. Naquele momento, no entanto, ele não era o general, era apenas um pai cuja filha estava em perigo. Enquanto cruzava os corredores do quartel, sua expressão era de granito, e os soldados se afastavam instintivamente. Sargento Mendes, ordenou ao passar pela recepção, sua voz baixa, mas carregada de trovão. Sim, general, respondeu o militar, prontamente em posição de sentido. Prepare minha viatura oficial. Convoque imediatamente os soldados Ramos, Bastos e Cruz. Armamento básico, uniformes de operação. Encontrem-se comigo no estacionamento em 2 minutos. General, posso indagar o destino da missão? Os olhos de Arthur se estreitaram em fendas de gelo. Bairro Savassi, Padaria Sabor Mineiro. Sargento, ele fez uma pausa tensa. Alguns jovens estão prestes a receber uma lição prática sobre hierarquia e respeito. Em apenas 2 minutos, a viatura preta e imponente do exército, ladeada por 2 motocicletas militares, rasgava as ruas de Belo Horizonte em direção a Savassi. Enquanto isso, na Padaria Sabor Mineiro, Henrique e seus amigos continuavam a tortura psicológica. Outros clientes haviam debandado, deixando o local quase vazio. Dona Célia, paralisada pela ameaça anterior de Henrique, observava do balcão, os olhos marejados de impotência e raiva. Gente, vamos tirar umas fotos com a nossa nova amiga. Vai ser hilário no Instagram, propôs Raul, ligando o flash do celular.
Começaram a tirar selfies ao lado de Sofia, que tentava cobrir o rosto entre as mãos, completamente destruída. O flash do celular piscava enquanto faziam poses de deboche e falsa piedade. Hashtag vida diária, hashtag coitadinha dela, completou Daniel, postando a imagem. Foi nesse instante que um ronco de motores poderoso e sincronizado começou a ecoar pela rua Pernambuco. Não era o barulho comum do trânsito da capital mineira. Era algo militar, coordenado, imponente. Pela vidraça da padaria, o terror começou a se desenhar. Primeiro, as duas motocicletas militares em formação perfeita, seguidas pela enorme viatura blindada preta com a insígnia dourada do Comando Militar Leste. Os veículos pararam em frente ao estabelecimento. Henrique e seus amigos, que haviam parado a encenação para olhar, começaram a sentir um frio na espinha. "Cara, que tá rolando?" murmurou Felipe, olhando para os veículos. "Relaxa, deve ser alguma blitz, não tem nada a ver com a gente", forçou Raul, tentando manter a bravata. As portas dos veículos se abriram com precisão. 3 soldados, em uniformes de operação impecáveis, desceram e se posicionaram estrategicamente, um na porta, outro na lateral e o terceiro guardando o perímetro. Então, da viatura principal, desceu o general Arthur Fernandes. Sua presença era uma muralha de autoridade. O uniforme impecável, as condecorações militares brilhando no peito, a postura ereta e nos olhos, uma frieza que fazia o sangue coagular. Ele caminhou em direção à entrada, com passos lentos, medidos e deliberados. Cada passo ecoava no silêncio mortal que se instalara na padaria Sabor Mineiro. Henrique engoliu em seco. "Gente, vocês acham que..." Mas a pergunta se perdeu no ar quando o general atravessou a porta. Seus olhos varreram o ambiente até encontrar Sofia, sentada em sua cadeira de rodas, roupas sujas, rosto inchado de chorar e pertences espalhados. A temperatura da padaria pareceu cair 10 graus. "Papai", sussurrou Sofia, e pela primeira vez desde o início da tortura, um fraco sorriso de alívio surgiu em seus lábios. Henrique empalideceu, sua boca secando. "Papai..." O general Arthur parou por um segundo, absorvendo toda a cena da crueldade. Em seguida, caminhou até sua filha, ajoelhou-se ao lado da cadeira e, com uma ternura que contrastava violentamente com sua aura, começou a secar as lágrimas de Sofia com um lenço limpo. "Papai chegou, minha filha. Está tudo bem agora", disse, em voz baixa, mas potente o suficiente para ser ouvida por todos. Henrique tentou se recompor, ainda apostando na sua arrogância treinada. "Olhe, senhor, eu acho que houve um mal-entendido. A gente só estava..." Silêncio. A voz do general ecoou pela padaria como um disparo. Henrique literalmente pulou na cadeira, e seus amigos recuaram. Arthur se levantou lentamente, revelando toda sua imponente altura. Caminhou até a mesa dos garotos, e sua simples aproximação os fez encolher. "Vocês têm a menor ideia de quem são?" perguntou, a voz controlada, mas carregada de uma autoridade esmagadora. Raul tentou uma resposta trêmula. "Senhor, nós somos estudantes, não fizemos nada dema. Nada demais." O punho do general atingiu a mesa com força suficiente para fazer os copos saltarem. "Humilhar uma jovem em uma cadeira de rodas é nada demais?" Felipe começou a chorar. Gustavo tentou se esconder. Henrique, mesmo tremendo, ainda tentou usar seu escudo. "Meu pai é Marcelo Queiroz, senhor. Ele tem influência nesta cidade." "Seu pai?" O general soltou uma risada que não tinha nada de divertido. "Garoto, eu conheço seu pai. Marcelo Queiroz deve 2 contratos ao Exército Brasileiro e tem 4 processos de fraude fiscal correndo na Receita Federal. Quer que eu ligue para ele agora e conte como o filho dele gosta de torturar jovens com deficiência?" Henrique perdeu toda a cor. A informação sobre os problemas do pai não era pública, mas o general a tinha. "Vocês acham que são intocáveis, que podem humilhar quem quiserem sem consequências?" Arthur pausou, deixando o silêncio pairar. "Pois bem, chegou a hora de aprenderem sobre responsabilidade." Ele fez um sinal com a mão. Os 3 soldados entraram, postando-se atrás dos 5 garotos. "Sargento Ramos." Arthur chamou. "Quero os nomes completos, endereços,
números de telefone dos pais e o nome da escola onde estudam cada um desses jovens. Agora. Mas, senhor, isso é abuso de autoridade. Protestou Raul, desesperado. O general se virou para ele com um olhar glacial. Abuso de autoridade é o que vocês fizeram com a minha filha. Eu estou apenas exercendo meu dever constitucional de proteger um cidadão brasileiro em situação de vulnerabilidade. Enquanto soldados recolhiam as informações dos jovens apavorados, que gaguejavam seus dados de contato, o general Arthur voltou-se para a proprietária da padaria, Dona Célia. Dona Célia, a senhora tem câmeras de segurança funcionando? A senhora, que assistia a tudo de boca aberta, assentiu veementemente. Sim, general. Tudo foi gravado. Perfeito. Vou precisar de uma cópia. E a senhora fará a conta de todos os danos causados por esses jovens. Inclua a reposição da refeição da minha filha e a limpeza necessária. Henrique, agora completamente destruído pela autoridade implacável, começou a implorar. Senhor, por favor, a gente pode pagar pelos danos. A gente pode se desculpar. Não precisa envolver nossos pais. O general parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos do garoto. Agora vocês querem se desculpar? Quando minha filha implorou para pararem, vocês riram. Quando ela chorou, vocês tiraram fotos. Quando uma senhora de 60 anos lhes pediu para saírem, vocês ameaçaram destruir o negócio dela. Ele se aproximou de Henrique. Garoto, você não faz ideia do que significa consequência. Mas vai aprender. Felipe desabou em choro convulsivo. Eu quero a minha mãe. Eu quero ir para casa. Vão para casa, sim, disse o general, frio. Mas primeiro, vão se ajoelhar e pedir desculpas à minha filha. Depois, vão limpar toda essa bagunça que fizeram. E então, vão aguardar a visita que seus pais receberão ainda hoje. Daniel tentou uma última cartada, recuperando um resquício de insolência. Nossos pais vão processar o senhor. O general Arthur sorriu pela primeira vez, e o sorriso era o mais aterrador que eles já tinham visto. Seus pais podem tentar, mas eu tenho 30 anos de carreira militar impecável. Tenho as gravações de segurança, tenho testemunhas. E vocês cometeram crimes de injúria, difamação e constrangimento contra pessoa com deficiência, artigos 138, 139 e 88 do Código Penal, respectivamente. O silêncio foi quebrado apenas pelos soluços dos 5 garotos. Eles finalmente compreendiam a magnitude do desastre que haviam criado. A dor no peito de Sofia era a fúria de um militar de alta patente, e eles estavam no caminho. Uma semana após o incidente, Belo Horizonte foi inundada por uma notícia que se espalhou como fogo pelas redes sociais. O vídeo das câmeras de segurança havia vazado. O general Arthur Fernandes manteve sua palavra com precisão militar. No mesmo dia, visitou pessoalmente as casas de cada um dos 5 jovens. A visita à mansão de Marcelo Queiroz no Belvedere foi lendária. O empresário, conhecido por ser inatingível, foi confrontado com as gravações e uma pasta detalhada sobre suas irregularidades fiscais. Marcelo, disse o general com uma frieza profissional letal. Seu filho cometeu crimes contra minha filha. Você pode escolher. Ele enfrenta as consequências pela via legal formal, ou vocês aceitam minha proposta de reparação. A proposta era simples, mas humilhante e cirúrgica. Henrique e os outros 4 teriam que prestar 200 horas de serviço comunitário em instituições para pessoas com deficiência. Teriam de pagar todas as despesas médicas e psicológicas de Sofia. Por fim, fariam um pedido público de desculpas em vídeo, que seria amplamente divulgado, e frequentariam um curso intensivo de sensibilização sobre direitos das pessoas com deficiência, ministrado pelo próprio Exército Brasileiro. Marcelo Queiroz, vendo sua reputação e seus negócios ameaçados, não teve escolha. Os outros pais seguiram o exemplo. A influência social que julgavam possuir evaporou diante da autoridade militar e das evidências irrefutáveis dos crimes. O vídeo de desculpas, gravado em frente à padaria Sabor Mineiro, viralizou. Henrique, Raul, Felipe, Gustavo e Daniel apareceram visivelmente constrangidos, pedindo perdão a Sofia e a todas as pessoas com deficiência que pudessem ter se ofendido. Eu quero pedir desculpas sinceras a Sofia Ribeiro, dizia Henrique com a voz trêmula, e reconhecer que nossas ações foram criminosas,
cruéis e inaceitáveis. As consequências foram além do constrangimento público. As universidades particulares onde estudavam cancelaram suas matrículas. Empresas familiares perderam contratos importantes. A vida social privilegiada desmoronou. Durante o serviço comunitário no Centro de Reabilitação Sara, os 5 foram obrigados a conviver diariamente com a realidade que antes zombavam. Inicialmente, a resistência era palpável, mas gradualmente, a compreensão começou a se instalar. Felipe, o que mais havia chorado, foi o primeiro a demonstrar mudança. Ele desenvolveu uma amizade sincera com um dos pacientes e, meses depois, decidiu mudar sua área de estudo para fisioterapia. Gustavo e Daniel, embora menos transformados, aprenderam o valor do respeito. Raul cumpriu a obrigação de forma apática, mas jamais foi visto humilhando alguém publicamente novamente. Henrique, o líder, passou pela transformação mais profunda. A queda de sua posição social privilegiada forçou Henrique a confrontar, pela primeira vez na vida, as consequências reais de seus atos. Durante o serviço no Centro Sara, ele conheceu Maria Clara, uma jovem paratleta que havia perdido o movimento das pernas em um acidente de moto. "Você acha que eu sinto pena de mim mesma?" perguntou ela a ele certa tarde, após vencê-lo em uma partida de tênis de mesa adaptado. "Eu tenho uma vida plena, carreira, sonhos, relacionamentos. A única diferença entre nós é que eu uso uma cadeira de rodas e você usa sapatos." Essa frase ressoou em Henrique por semanas. Ele começou a questionar toda a estrutura de valores que seus pais haviam lhe ensinado. Enquanto isso, Sofia florescia de maneira inesperada. O apoio que recebeu foi avassalador. Centenas de mensagens de solidariedade, convites para palestras sobre inclusão. Uma editora ofereceu um contrato para que ela escrevesse um livro sobre sua experiência. Mais importante, ela descobriu uma força interior que não sabia possuir. O momento mais traumático de sua vida havia se tornado um catalisador para uma missão maior. "Pai", disse ela ao general Arthur durante um jantar em família, "eu quero me especializar em neurologia infantil, mas também quero trabalhar ativamente com crianças e jovens com deficiência que sofrem bullying." O general sorriu, orgulhoso. "Minha filha, você transformou sua dor em propósito. Isso é o que pessoas verdadeiramente fortes fazem." 6 meses depois do incidente, Sofia retornou à padaria Sabor Mineiro. Dona Célia a recebeu com um abraço caloroso e anunciou que havia criado o Cantinho da Inclusão, uma área adaptada com rampa de acesso, mesas ajustáveis e um espaço acolhedor. "Aquele dia terrível se transformou em algo bonito", disse Dona Célia. "Agora, minha padaria é um exemplo de como tratar todas as pessoas com dignidade." Enquanto Sofia saboreava seu tradicional café com leite, ela observou pela janela Henrique passando na rua. Ele a viu através do vidro, hesitou e então entrou na padaria. "Oi, Sofia", disse ele, genuinamente constrangido. "Posso falar com você um minuto?" Ela acenou para a cadeira à sua frente. "Eu sei que um pedido de desculpas não pode apagar o que eu fiz", ele começou. "Mas eu queria que você soubesse que você mudou minha vida. Não apenas com as consequências, mas com a sua força. Eu estou fazendo terapia, trabalhando para ser uma pessoa melhor. E comecei a fazer trabalho voluntário por escolha própria, não por obrigação." Sofia o observou. Ela viu a sinceridade em seus olhos, algo que não existia 6 meses antes. "Henrique", disse ela calmamente, "todas as pessoas merecem uma segunda chance de serem melhores. O que você fez foi terrível. Mas se você realmente mudou, então algo bom surgiu de toda essa dor." Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. "Obrigado por me dar essa chance." Quando Henrique saiu, Sofia refletiu. O dia mais humilhante de sua vida havia se transformado no início de sua verdadeira missão: mostrar ao mundo que a deficiência não diminui o valor de uma pessoa e que a crueldade pode ser vencida com dignidade, coragem e propósito. Seu pai havia lhe ensinado que um militar verdadeiro protege quem não pode se proteger. Ela havia descoberto sua própria forma de servir. 2 anos depois, Sofia Ribeiro se formou em medicina com louvor pela UFMG e foi aceita na residência de neurologia infantil. Paralelamente, fundou o projeto Força Sem Barreiras, que oferece apoio psicológico e jurídico gratuito a pessoas com deficiência vítimas de bullying.
O general Arthur Fernandes se aposentou do exército e passou a trabalhar como consultor em projetos de inclusão social. Henrique Queiroz formou-se em psicologia e hoje trabalha como terapeuta especializado em reabilitação de jovens agressores. A história da humilhação na padaria Sabor Mineiro se tornou uma lenda em Belo Horizonte, não pelo ato cruel, mas pela poderosa transformação que gerou. Uma lição sobre como a justiça, quando aplicada com sabedoria, pode transformar não apenas vítimas em heróis, mas também agressores em pessoas melhores. Se esta história te tocou e você acredita que todos merecem ser tratados com respeito, deixe um like para que mais pessoas possam ver. E se você quer continuar acompanhando histórias que mostram como a justiça ainda existe no mundo, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma.